Para a conferência de abertura, é com prazer que recebemos a excelentíssima deputada federal Érica Cocai, egressa da Universidade de Brasília e apoiadora do projeto Escola da Família, promovendo saúde mental na parentalidade, junto à bancada do DF. Bem-vinda, deputada. Eu tive já em outras ocasiões, de certa forma, acompanhando o projeto, e eu fico extremamente encantada. Nós estamos agora fechando esse ciclo e precisamos dar continuidade, se não neste ano, no próximo ano, mas darmos continuidade para que a gente possa, como aqui já foi dito pela Kátia, chegar na gestante também, não é? Que é absolutamente fundamental. E eu penso que ele vem atender a uma série de necessidades na nossa sociedade. Primeiro que identificar as violências, e as violências de gênero, nós estamos falando em parentalidade, mas nós sabemos que é uma construção de gênero, que é uma construção que impõe muita solidão às mulheres, porque impõe muito a exclusividade das atividades domésticas, que são espaços, via de regra, solitários. Então, portanto, quando você envolve a política de saúde, que é uma política que tem uma transversalidade imensa, atendendo dois princípios que eu acho que são fundamentais. Uma é a universalidade. O Sistema Único de Saúde, ele carrega o seu caráter universal, mas também é a equidade, mas também as especificidades para que nós possamos reafirmar nossas identidades, que a gente só faz coletivamente, penso eu, porque nós primeiro vivemos numa sociedade que tem uma crise ontológica muito grande, porque há muitos modelos, e modelos muito rígidos, que são impostos em substituição à liberdade da existência de ser como somos, e de vivenciar uma diversidade que nos faz humanos. A gente se realiza na nossa humanidade, na diversidade, mas também na afetividade, mas também na construção da condição de sujeitas coletivas, ou seja, então, portanto, nós estamos aqui vivendo um momento com muito fetiche da mercadoria, utilizando um termo de Marx, muito fetiche da mercadoria, ao mesmo tempo muita mercadorização de fenômenos humanos. Nós temos é como se a mão do mercado adentrasse as casas e fossem capturando desejos, capturando corpos, capturando o sagrado, capturando ideias. Então, portanto, quando se captura o desejo, que desejo é coisa essencial, de gênero, significa as nossas marcas da nossa própria humanidade que possibilitam que nós desejemos e que possamos caminhar na busca da realização das utopias. Alguns dizem, para que servem as estrelas? No mínimo, elas nos fazem caminhar. A gente pode não alcançá-las, mas ela vai nos fazendo caminhar. Então, portanto, nós vivemos essa crise, que é uma crise do ser ou não ser, shakespeariana, do ser ou não ser, onde se impõe uma forma de ser e se impõe modelos de existência. Isso atinge de forma diferenciada os corpos, não é? Os corpos das mulheres, eles são mais atingidos por esse processo do que os corpos masculinos, até porque os corpos femininos, a gente faz uma luta imensa e cotidiana para que eles sejam realmente encarados como nossos corpos. Eu penso que quando os homens nascem, não há dúvida de que seus corpos lhe pertencem, e as mulheres todos os dias lutam para dizer, moço, o corpo é meu corpo, meu território, meu corpo, minha regra, meu corpo como a forma de eu estar no próprio mundo. Então, neste processo, é uma sociedade que carrega sofrimento psíquico, e carrega
sofrimento psíquico porque, em grande medida, ela vai encaminhando duas mensagens que são muito antagônicas, que provocam duplos vínculos. A mensagem é dizer: consuma para eu te respeitar, pois tu que está mercadorizada a própria percepção da vida, dos corpos e das existências. Então, consuma para eu te respeitar. E outra mensagem que vai dizer: você não vai consumir, porque o consumo é concentrado. Então você tem duplas mensagens. Isso provoca sofrimento psíquico, que nunca é percebido da mesma forma. Numa sociedade que tem uma relação estruturante de crueldade com o patriarcalismo, o sexismo e o racismo. Acho que é um pacto muito letal que o Brasil vivencia. Todos os períodos traumáticos da nossa história, com muita violência e com muito sofrimento, eles carregam dentro deles uma violência de gênero. Por isso eu digo, e todas as violências de gênero, elas carregam a violência psíquica. Se nós formos olhar a violência doméstica, as 5 formas pensadas na Lei Maria da Penha, a violência psíquica, ela está dentro de cada uma delas. Quem sofre violência sexual, ou violência patrimonial, ou violência moral, ou violência física, sempre carrega uma violência psíquica. E essa dimensão das construções humanas de uma saúde mental, ou de uma relação mais de inteireza das nossas existências, ela em grande medida não é percebida. Por isso acho que é muito importante um projeto que discute a parentalidade, é que ele vai trabalhar todo o ciclo. E ele vai trabalhar o espaço do pré-natal. Ele não pode ser um espaço centrado na lógica ou concentrado na lógica médica ou biomédica. Ele tem que ser um espaço de fala, um espaço inclusive de percepção de direitos, em um país que parte dos meninos nascem e não carregam o nome do pai. E alguns carregam o nome do pai, mas não tem um pai nas suas histórias, por essa construção de gênero, que diz que o espaço da mulher é o espaço doméstico e que o espaço do homem é o espaço público. Quando o casal tem um filho, via de regra, as pesquisas indicam, a mulher diminui a sua jornada de trabalho, ou larga o seu próprio emprego, e o homem aumenta a sua jornada de trabalho. Ele vai fazer a hora extra e tal, ele vai reafirmar a concepção de provedor e a concepção da mulher do cuidado, que é um cuidado quase que exclusivo, como se a sociedade dissesse: ocupa teu espaço público, mas o espaço privado, ele continua sendo um espaço muito concentrado nas próprias mulheres. Isso vai fazendo com que você tenha dupla, tripla jornada, o trabalho não remunerado, não reconhecido enquanto trabalho. Isso possibilita que nós tenhamos essa subrepresentação feminina no parlamento, a subrepresentação nos postos de chefia. Eu lembro muito, eu sou oriunda da Caixa, empregada da Caixa, eu fui empregada da Caixa há muito tempo, e em um determinado 8 de março, nós tivemos uma carta do então presidente da Caixa, e ele dizia: você, mulher, depois que seus filhos crescerem, você pode atingir qualquer espaço de poder dentro da empresa. Ou seja, enquanto seu filho for pequeno, você tem que ser exclusivamente a mãe dos seus próprios filhos, numa construção que reafirma uma solidão que precisa ser rompida, porque precisa ter espaço de fala. É preciso ter espaço para que nós, inclusive, com a culpabilização, que é um dos processos mais profundos de dominação, penso eu. É como se a sociedade também dissesse: ocupa teu espaço público, mas seu filho não pode adoecer. Ocupa teu espaço público, mas você tem que estar disponível para o seu marido. Ocupa teu espaço público, mas sua casa tem que estar absolutamente intacta. As ditaduras da perfeição. E a mulher, quando não consegue realizar, porque a perfeição não combina com a nossa humanidade, ela se sente culpada. Culpada porque o filho adoeceu, culpada pela violência doméstica que ela sofre, porque a construção também de uma lógica mítica de que cabem às mulheres resolver os problemas dos homens. Que os homens têm isso, têm aquilo outro, mas que cabe à mulher resolver. É como se colocasse para a mulher a responsabilidade pela felicidade da relação conjugal.
social. E quando ela expressa a não felicidade na violência que atinge seu corpo e sua alma, e as violências que não atingem o corpo e atingem a alma, elas são doídas iguais, penso eu, mas imperceptíveis. E, portanto, quando é imperceptível, ela vai se espraiando de forma invisível, sutil e violenta no tecido social. Então, quando as mulheres sofrem a violência doméstica, elas perguntam: onde foi que eu errei? Quando perde os filhos para as drogas ou para as grades, onde foi que eu errei? Então, essa culpabilização é uma corrosão da autoestima. E isso significa um instrumento profundo de dominação. Eu lembro muito de uma grande militante chamada Conceição Paganelli. Há muito tempo que eu não a vejo, há muito tempo mesmo, mas ela organizou uma associação dos amigos e familiares dos adolescentes que estavam em cumprimento de medida de internação, na então FEBEM, à época. E eu lembro uma frase dela que ela dizia assim: muito tempo eu me senti culpada. Hoje eu digo: moço, não sou culpada. Culpada é a creche, que é o Estado que não concedeu a creche. Culpada é a sociedade que me impôs a tantas jornadas. Culpada é a sociedade ou o Estado que não forneceu um atendimento para um menino em situação de uso abusivo de droga. Então eu me libertei da culpa. Aí eu posso caminhar. Eu posso caminhar sem culpa e posso caminhar para tentar reconstruir as relações. Os espaços de fala me permitem isso. Porque quando você tem espaços de fala e as rodas horizontalizadas, você vai percebendo que o problema é que você vive, a outra vive, a outra vive, a outra vive, a outra vive. Então, o problema não está com você, porque são os tetos de vidro. O que são os tetos de vidro? Você não vê. Primeiro, você não combate o que você não vê. Segundo, você não chega, porque tem um teto de vidro que é invisibilizado. E aí, se você não chega e o teto é de vidro, vai ser colocada a responsabilidade por não chegar na própria mulher. As vítimas se transformam em responsáveis pela própria violação que sofrem, que é um processo muito doído de construção. Por isso eu diria que esse período, que é o período da mulher da gravidez, o período depois da mulher depois do nascimento, esse período de construção, ele é absolutamente fundamental. É uma oportunidade que a gente tem, penso eu, para que nós possamos, no pré-natal, discutirmos para além da medição da pressão, para além disso, para além dos elementos biomédicos, como é que você se sente e que direitos você tem. E que direitos você tem. E como você se percebe, para que você possa, inclusive, perceber as violências. Porque o Brasil, ele tem muita violência embalada com a pseudoafetividade. Que a violência que se promoveu contra as mulheres que adentravam, que saíam da senzala e adentravam em condição de subalternidade, as próprias casas grandes. Ou a história de colher os meninos, as crianças, as meninas, para poder trabalhar numa construção de trabalho análogo ao escravo, ao trabalho infantil, e ao mesmo tempo você dizer que você está cuidando, ou dizer: eu tenho ciúme de você porque eu cuido e porque eu amo. Tem que rasgar os mitos ou a pseudo-afetividade que tem no seu bojo um profundo processo de violência contra as existências humanas. Então, penso que você trabalhar durante a gravidez e qualificar o pré-natal, que é algo que se pode dizer, estabelecer as rodas. Eu penso que as rodas são muito importantes. Agora, o governo federal construiu a cozinha solidária como política pública. Eu penso que é muito bom, porque aí você tira a mulher que não quer, que está no fogão porque não tem opção. Ela vai para o fogão quando ela quiser ir, sem que isso possa ser uma obrigatoriedade. Mas eu sempre digo, tem que ter também uma lavanderia comunitária, para que enquanto a roupa está sendo lavada, você possa estabelecer rodas de conversas. Tem que ter conversa, porque as mulheres, todas nós, carregamos muita coragem. E a maternagem, ela estabelece também muita coragem,
Muita coragem. A coragem que você adquire, que a gente vai ver. Eu lembro muito de uma senhora que estava recebendo o diploma da sua filha. O diploma da sua filha que não estava mais entre nós. E ela era uma trabalhadora, uma catadora de material reciclável, a senhora, e ela pegava o diploma, que era um diploma de serviço social, ela pegava o diploma e dizia: você conseguiu, você conseguiu, você conseguiu. E ela chamou o neto, que é o filho da filha, e a filha não estava lá porque ela pulou no rio para salvar o menino. E ela não tinha tanta destreza para estar nos rios. É coragem demais que a gente tem. É coragem demais. Mas também há uma construção de que o sofrimento é inevitável. Essa coisa de que ser mãe é padecer no paraíso é uma expressão muito clara disso. Primeiro, eu não sei como é que a gente padece no paraíso. É uma meio contradição. Mas assim, ser mãe é padecer no paraíso. É sofrimento, o sofrimento é da solidão, o sofrimento da dupla jornada, o sofrimento da ausência de políticas públicas que possam possibilitar a mulher ter espaços de fala, sempre são colocados como sacrifício, ou seja, a maternagem é um sacrifício, que as mães guerreiras, e sempre se coloca guerreira, e eu lembro da fala de uma menina negra que estava em um movimento, ela dizia assim: pare de me chamar guerreira, eu não quero mais guerrear, eu quero ter a paz de ter todos os meus direitos assegurados. Então, portanto, é importante que nós possamos estar nesses espaços, que são espaços de diálogos, e que nós possamos, enfim, identificar a coragem que nós carregamos. E por fim dizer que quando você faz um trabalho de parentalidade, você também está discutindo outras violências. Há pouco tempo atrás não se falava, e ainda se nega, a violência obstétrica. Em grande medida se nega. É uma violência. Como é que você se manipula o seu corpo sem você saber por que ele está sendo manipulado? E como é que você, muitas vezes, não tem o direito de expressar a dor que você está sentindo? E a violência obstétrica, ela atinge de forma muito mais intensa as mulheres negras, com relação, porque o recorte racial, ele vai perpassar todas as violências. Ele não pode ser também desconstruído ou invisibilizado, porque se há violência de gênero, há uma violência de gênero racial que ela se intensifica. Os corpos negros, eles são os corpos que mais sofrem a violência obstétrica. E a violência obstétrica é um pouco a tentativa de controle do corpo das mulheres, como foi o tabu da virgindade, ou como é, por exemplo, a imposição acerca, ou a discussão que se tem acerca da interrupção da gravidez, que são todas tentativas de controle dos próprios corpos femininos. E a violência obstétrica é uma expressão de controle dos corpos femininos, porque são mulheres que sofrem a violência obstétrica. Então percebam que se você começar a trabalhar o pré-natal, se você trabalha o parto e o direito do parto humanizado, e se você trabalha as estruturas de suporte para depois que o menino ou a menina nascem, você consegue enfrentar violências que são de gênero. Nós estamos falando de parentalidade, mas nós estamos falando de uma condição que vai reafirmar uma violência de gênero de forma muito mais intensa. São as mulheres negras, os úteros negros que choram os seus filhos que vão embora pela letalidade, ou os úteros negros que choram ou arrumar o quarto do filho que sabe que não vai voltar, porque aí nós estamos vendo os úteros negros que têm uma condição de nos lembrar que a gente não fez o luto da escravização, como também não fez do colonialismo, como também não fez da própria ditadura. Todos períodos traumáticos da nossa história, que tem dentro deles uma profunda violência de gênero, porque sempre há violência de gênero nos momentos de violência.
violência. E a gente sabe, se há um trauma e a gente não trata do trauma e a gente não sublima o trauma, ele vai voltar. E ele volta com muito despudor, ele volta de forma muito ousada, ele volta. E ele volta se expressando num desamor e se expressando na retomada de pedaços, através de pedaços de períodos que a gente precisa fazer o luto deles. Por isso, eu queria muito parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse trabalho de formação com profissionais de saúde, para que, de forma dialógica, porque aqui é bom lembrar mais uma vez que esse é o país de Paulo Freire, e Paulo Freire falava da boniteza da vida, e Paulo Freire também falava da educação como instrumento de libertação, mas também falava de que o pior opressor é o que habita o corpo do oprimido ou da oprimida, ou seja, o opressor que habita e que vai conduzindo as ações que são ações dos corpos dos oprimidos a partir da lógica de naturalização da própria opressão, de considerar normal e natural que haja tanta hierarquização e tantos impedimentos para que nós possamos fluir uma humanidade que deve ser vivenciada de forma muito intensa por todas as pessoas. Então, portanto, eu diria, este projeto é um projeto que a gente fica muito feliz que ele exista, muito feliz. A gente precisava transformar em políticas públicas para todo o país, para que a gente pudesse replicar. Era importante o diálogo, como disse, com as próprias gestantes também, porque aí você chega na gestante, você conversa, você estabelece espaços, horizontaliza, roda, porque eu acho que é em roda ou em ciranda que a gente vai transformar a sociedade. Teve momentos na minha vida que eu acreditei que era em fileira. Hoje eu acredito que é em roda. Essas cirandas que a gente vai fazendo, onde a gente lembra Martin Luther King quando diz, às vezes eles não nos deixam falar. Aí, moça, a gente canta. E eu digo, às vezes quando eles não deixam nem a gente falar, nem cantar, a gente dança. E a gente vai construindo as cirandas necessárias para transformar a realidade. Por isso, projetos como esse precisam se transformar em políticas públicas. A gente quer levar para a Câmara, para fazer a discussão na Câmara sobre o projeto, o que representa o projeto, enfim, chamar o Ministério das Mulheres para estar junto, o Ministério da Saúde para estar junto, para que a gente possa apresentar o projeto, e o Ministério da Educação, para que a gente possa apresentar o projeto e para que a gente possa trabalhar em políticas públicas. E para o próximo ano, nós queremos reafirmar os recursos necessários para que o processo possa se ampliar. E me calo lembrando Marielle Franco, que falava, eu não serei interrompida, e não foi interrompida. Eu conheci Marielle e ontem fez 6 anos da sua execução. Violência política de gênero exacerbada, ela e Anderson que foram executados em praça pública e mostram uma ousadia muito grande de quem acha que pode colocar uma arma e calar ou interromper Marielle. Não conseguiram interromper. E lembro Rosa Luxemburgo quando diz, a gente só consegue perceber as correntes que nos prendem em movimento, porque se nós não estamos em movimento, nós não conseguimos perceber tantas correntes, tantas burcas, tantas mordaças que querem nos impor. Isso de termos uma representação parlamentar na Câmara que é inferior a muitos países onde as mulheres usam burcas. Aí eu digo, moço, tem burca invisível, invisibilizada, tem mordaça invisibilizada. Então, portanto, a gente precisa se colocar em movimento para não só perceber como romper as correntes que nos prendem. E mais uma vez, lembrando Rosa Luxemburgo, que diz que a gente quer uma sociedade onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e detentoras da mais profunda liberdade, para que a gente possa, com muita amorosidade, essa falada por Paulo Freire, essa falada por Cora Coralina, que ela fala que a gente ensina e aprende, e é com Cora Coralina que eu me calo. A gente diz, a gente arranca pedra e planta roseira, e também faz doce. A gente arranca pedra, planta roseira e também faz doce.
Parabéns a todas as pessoas que construíram esse projeto e o nosso apoio para que ele possa se aprofundar cada vez mais. Um abraço grande.